Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast MAVE. Esse é um espaço da inclusão do feminino nas relações. Nós somos Thaís e Ana Paula, mulheres de alto voo, e estamos muito felizes de ter vocês aqui para essa conversa. O podcast de hoje é sobre o livro A Trança, da Letícia Colombani, que é uma autora francesa. E nós vamos conversar aqui com a Ana sobre este livro, e especificamente porque este foi o último livro que nós acabamos de terminar com o nosso Clube do Livro MAVE, né, Ana? Que é um clube do livro especial. Faz 3 anos que eu e a Ana Paula, a gente facilita esse clube do livro. Já lemos mais de 10 ou 11 livros com a nossa comunidade. Os livros são escolhidos por vocês, então esse foi o livro que a comunidade escolheu no mês de março, abril, e a gente está fazendo o fechamento com esse podcast de hoje, né, Ana? Sejam muito bem-vindas. E aí, para começar, talvez um pouquinho, né, a nossa conversa de hoje, um pouquinho sobre a autora. Então, a Letícia, ela é uma escritora francesa, ela também é diretora e é guionista, né? A gente sente um pouco isso na maneira como ela escreve o livro, mas a gente já vai chegar lá mais para frente, né? Por enquanto, a gente quer contar para vocês que ela tem outros livros. Esse livro, A Trança, ela escreveu, publicou em 2017. Ela tem outros 2 livros também bastante famosos. Uma autora que traz muito essa perspectiva da mulher nas relações, da perspectiva da equidade de gênero, uma perspectiva também de resiliência e de superação, né? Que acho que tem tudo a ver com a Mulheres de Alto Voo, e a comunidade do MAVE escolheu esse livro para a gente ler juntas, né, Ana? Então, Thaís, a trança é um convite, né, para a gente acompanhar a vida de 3 mulheres em continentes totalmente diferentes, né? A gente está falando aí da Sara, que está no Canadá, a gente está falando da Smita, que está na Índia, e a gente está falando da Julia, que está na Itália, né? Então, são 3 mulheres que, né, a gente olha e inicia esse livro e não entende, né, como que elas vão se cruzar, porque a autora ela conta um pedacinho cada vez de cada uma das personagens, né? Então, foi um livro que gerou muita reflexão no nosso Clube do Livro, né? Porque são mulheres muito reais, mulheres que mostram a vida real, mostra a cultura, mostra muitas coisas que nós, né? Eu, quando li, me conectei muito, né? Principalmente com a Sara, né? Uma executiva que assim, dedicou a vida inteira ao trabalho. Ela é uma advogada, o sonho dela é ser uma associada nesse escritório de advocacia, e aí ela abriu mão de outras coisas, como, né, é a vida. A gente não consegue dedicar 100% a algo sem abrir mão de outras coisas. Então, ela tem, né, 2 filhos, ela é separada. Esses filhos, eles foram delegados a outras pessoas o acompanhamento. Ela foi uma mulher que acreditava que para seguir a carreira, para conquistar esse espaço, ela tinha que negar o seu feminino. Então, momentos da história da Sara que são muito fortes, né? Onde ela esconde a barriga até o 7º mês de gravidez, aonde ela esconde a cadeirinha do bebê do carro para as pessoas não verem que ela, né, tem filhos. Então, muitas coisas que. E quando eu falo ela acreditava, a gente sabe que esse é o mundo real também. A gente sabe que se o homem, ou se esse espaço percebe que a pessoa tem uma certa vulnerabilidade, tem uma certa não disponibilidade 100%, ela talvez ela seja excluída ou talvez ela não conquiste esse espaço. Então, ela acredita nisso também. Ela, toda a decisão dela com relação à carreira tá com esse pano de fundo de ela não ser feminina, de ela não assumir o seu papel, né, de mulher, como ela gostaria de ser para alcançar, né, o seu desejo profissional. Então a Sara, nesse momento onde ela está no topo, onde ela está quase, né, nessa ascensão para ser sócia, ela recebe o diagnóstico de câncer, né, um câncer de mama, aonde ela precisa fazer tratamento, onde ela precisa fazer
quimioterapia. Ela, num primeiro momento, ela nega, até então que ela começa a fazer o tratamento. Ninguém sabe de nada, ninguém sabe que ela tá com câncer, porque, assim, o medo dela é que ela vulnerável, ela vai perder esse espaço, ela não vai ser capaz de poder estar ocupando esse espaço. Então, tem muito, assim, da crença dela de não ser capaz de ocupar esse espaço, assim como também tem a crença do escritório, tem toda uma cultura, né, da organização, aonde se eu não tenho uma disponibilidade de 100%, eu não posso ocupar esse espaço. Então, a gente aí se depara com uma cultura que, que que se trança, né? E aí ela acaba fazendo com que a Sara decida agir dessa forma. Só que a Sara chega a um ponto que ela não consegue mais, né? Não consegue mais disfarçar, o cabelo começa a cair, e aí ela é efetivamente excluída do escritório. Isso para ela foi algo muito doloroso, porque ela acreditava ter entregue a vida, ter se dedicado tanto ao escritório, e a primeiro sinal de vulnerabilidade, simplesmente ela é mais um número. Então, isso para ela é algo muito impactante e é onde faz ela rever muitas das coisas que ela, muitas das decisões que ela tomou e dos pratos que ela deixou cair, principalmente com os seus filhos. Eu vou deixar para a Thaís aí complementar um pouquinho da Sara, que tem alguns elementos assim que acho que faz sentido a gente abordar. Vai lá, vai lá, Thaís. Obrigada, Ana. Acho que sim, né? Quando a gente fala da Sara, a gente conecta muito com coisas que a gente conversa aqui no Mulheres de Alto Voo, né, Ana? E o Clube do Livro trouxe também uma conversa muito profunda. Acho que a Sara gera é, um choque, né, para nós, assim, do ponto de vista cultural, porque a gente fala muito é, do que nos importa, né? Daquilo que nos importa cuidar, né? E a Sara, ela tá numa dinâmica ali onde é muito importante para ela o trabalho e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente não tá aqui para dizer se isso é ruim ou se isso é bom. Acho que ela demonstra claramente que o trabalho para ela é importante, que o trabalho define a identidade dela, né? Acho que a gente conversou muito também sobre essa perspectiva, né? Por que que a mulher tem que deixar o trabalho para cuidar dos filhos, mas se fosse o contrário, né, e fosse uma pessoa do sexo masculino, não precisaria, né, poderia dedicar-se 100% ao trabalho. Acho que o que a gente está falando aqui é que algo que a Sara se dá conta, né, ao longo do caminho é, como ela precisa mentir ou não mostrar quem ela é de verdade, né, então essa parte, já seja a fragilidade, a parte do feminino, o ficar doente, o ter filhos, né, o ser uma mulher divorciada, nada disso, ela não pode mostrar nada disso, porque ela tem que levar somente uma perspectiva de o quanto ela pode produzir, né, dentro daquele lugar. Por outro lado, outra coisa que ela precisa demonstrar é que ela tem valor, né? E o valor dela está no quanto ela pode trabalhar e o quanto ela pode entregar para aquele escritor. Então, acho que quando a doença, né, arrebata dela o trabalho, que é uma parte importante da identidade que ela construiu nos últimos anos, ou quase todos os anos da vida dela, ela se dá conta de que talvez ela estivesse levando o trabalho não da melhor forma, né? Então, ela não tinha um balance, o trabalho define a identidade dela, e quando ela fica sem trabalho, ela não sabe quem ela é exatamente, né? O fato de ela não poder ser autêntica, né? E muitas vezes, Ana, quando a gente trabalha, né, com as mulheres executivas, a gente encontra muito esse lugar, né, que a mulher teve que abrir mão do seu lado feminino, do seu lado frágil, para mostrar que ela pode produzir, que ela tem valor, que ela vale o mesmo, né, que pessoas que não são do sexo feminino. Também esse lugar onde elas têm que se igualar de alguma maneira, aquela expectativa que é colocada sobre os homens no mundo de trabalho, né, para ela poder ter o mesmo valor ou ser valorizada da mesma maneira, né? Então, acho que a conversa que a Sara traz para nós é um pouco isso, né? Onde é que está o balance de vida? Onde é que está a autenticidade, né? E se eu não posso ser eu, já seja qual seja, né, a relação, será que vale a pena? Né? Acho que Uhum. essa foi uma das coisas que a gente mais conversou com o Clube do Livro, né? Que era isso, assim. Se eu não posso ser eu mesma, já seja uma relação profissional, um trabalho, né, uma relação de amizade, uma relação amorosa, será que vale a pena estar aí, né? Será que o sacrifício, né, que a Ana falava agora um pouco da Sara, né? Será que o sacrifício que eu estou fazendo é maior do que a recompensa, né? Porque se essa relação está baseada no sacrifício,
a nossa pergunta aqui para você que está escutando o nosso podcast é: vale a pena? Né? Uhum. Vale a pena investir, né, nessa relação? Então, acho que só para complementar um pouquinho, né, da conversa com a Sara e o porquê que a Sara também gerou bastante polêmica com o nosso Clube do Livro, né? E complementando, Thaís, lembrei também que, curiosamente, a autora traz, né, esse contraponto, porque quem cuida, quem ela escolhe para cuidar dos filhos é um homem. Então, é um homem, é um babá, né, que cuida dos filhos. Então, ela faz essa alusão, assim, dessa troca de papéis, né? Então, de um homem cuidando dos filhos dela, né, e ela sendo a provedora, né, na profissão. E eu acho que independente de ser homem ou mulher, acho que o que ficou na mesa mesmo é o equilíbrio, porque mesmo que fosse um homem, né, o homem também busca esse equilíbrio, também busca participar da criação dos filhos. Então, acho que o que se exige ainda já tem algumas mudanças acontecendo, né? Mas se exigia muito um papel dedicado 100% ao trabalho para ser o provedor, independente se é mulher ou se é homem, né? E hoje já se entende que se eu me dedico 100%, eu abro mão de coisas que também são importantes para mim, com maior ou menor disponibilidade. E tá tudo certo, que nem a Thaís falou. Eu, como profissional, eu gosto de colocar a minha disponibilidade para a minha carreira. Mas a partir do momento que eu dedico isso, né, um percentual que faz com que eu não tenha capacidade de cuidar das outras coisas, porque nós somos seres sistêmicos. Nós temos família, nós temos a nossa saúde, nós temos a nossa espiritualidade, nós temos a nossa carreira. Então, se nós não cuidarmos de todas esses pilares que sustentam a nossa vida, né, para uma vida equilibrada, nós não vamos ser pessoas saudáveis, né? A gente vai chegar um momento de questionamento como a Sara chegou. Então, a autora ela traz esse contraponto, né? E, ok, né? Tem um homem cuidando dos filhos e tem uma mulher cuidando, né, da carreira. Como isso soa para nós? Se fosse ao contrário, será que seria tão estranho para nós? Né? Não é, porque isso é o mais comum de se ver. E a autora ela quebra esse comum. Então a Sara ela Sim. traz todo esse viés. E também algo que ficou muito marcado é que a Sara ela só caiu essa ficha, só se deu conta, só começou a pensar de uma forma mais consciente nas escolhas que ela queria fazer a partir do momento que o corpo parou, né? Então ela foi meio que forçada a partir do momento que ela foi excluída do escritório e a partir do momento que o corpo dela parou, foi aí que ela, né, abriu espaço para essa reflexão. Diferente da Giulia. Então, a Giulia é uma italiana, né? O pai dela tem um negócio de perucas, então ele monta as perucas, enfim. Ela trabalha, mas num lugar muito assim de mais secretária, sem muita responsabilidade. Ela tem uma outra irmã que não faz parte, né, desse negócio. O pai acaba hospitalizado, sofrendo um acidente, e ele fica muito mal, né? E aí a Júlia precisa entrar um pouco mais a par do negócio, descobre que o negócio tá quase falindo. Ele é um negócio super familiar, tem mulheres ali que trabalham num trabalho muito manual há muitos anos, que depende daquilo, e a Júlia se vê, né, num desejo, num ímpeto de salvar aquele negócio, né? Só que ela é mulher, né, Thaís? E o que que acontece, né? A família dela não acredita que uma mulher vai poder salvar o negócio. Então eles tentam fazer um arranjo para Júlia, né? Júlia, né? Tu precisa casar para salvar a família. Coloca a responsabilidade nela para salvar toda a família. E a Júlia, né? Ela olha para aquilo, né? Sente o peso da responsabilidade. Nesse momento ela já estava com flerte com um namoradinho, né? Não era nada muito sério, mas ela tinha, né, as saídas dela, as fugidas dela de tarde, biblioteca. Ele era um rapaz do Ocidente, então algo muito diferente para a cultura. Então ela não sabia como é que a família ia aceitar isso ou não.
E aí ela decide: não, eu não preciso casar com alguém para esse alguém salvar a minha família. Eu quero fazer isso. E aí ela se coloca lá, ela enfrenta a família e ela, né, lida com vários preconceitos. Um deles é todo o cabelo vinha da própria Itália. Então, e nessa construção de pensamento e possibilidades, né? Inclusive é o namoradinho dela que traz essa ideia, porque tu não importa, a Índia, né? Ela produz cabelos, né, tem muitas mulheres que doam, enfim. E aí ela abre esse espaço para importação de cabelos de outros espaços. Então isso é algo muito disruptivo para a empresa, mas ela enfrenta. Então a Julia é uma mulher que ela não aceitou o padrão, não aceitou a imposição ou uma história contada pela mãe dela que queria que seguisse aquela mesma forma, né, do papel da mulher ou de onde colocar a mulher, né, e qual seria a atuação da mulher na vida. A Júlia quebra isso, não, né? Eu quero salvar esse negócio e aí eu busco outras alternativas. E aí ela traz esse ímpeto de quebrar padrões, né? Então a gente vê a Sara quebrando padrões, né? E vê agora a Júlia quebrando esses padrões também com relação ao papel da mulher e a possibilidade dela estar à frente do negócio. E é interessante, né? Até que a gente até trouxe isso no clube, né? O pai dela era um homem. E o negócio estava falindo. Isso não se é questionado, né? Então, não é uma questão de ser homem ou ser mulher. É realmente eu, né, ter a capacidade, ter o desejo de estar nesse lugar e poder empreender e poder fazer algo diferente para o negócio. E a gente fala muito em Mave, a gente não fala na mulher e no homem, a gente fala no ser humano, né? E naquilo que ele verdadeiramente quer fazer, verdadeiramente se conecta com aquilo que importa para esse ser humano. E a Júlia mostra esse caminho de uma decisão totalmente disruptiva. Não sei se você quer trazer um pouco da Júlia aí, Thaís. Não, mano, acho que é perfeito, né? Acho que a Júlia, ela é a história assim, do meio, né, entre as outras duas mulheres. É a história que a gente tem, é a única história que a gente tem uma real ideia do final, né? Porque quando a gente se encontra com a Júlia, ela tá nesse debate, então ela tem. E acho que é muito bonito da Júlia, que agora pensando com a Ana aqui, né? Conversando com vocês. Algo que a gente se dá conta é que a Júlia ela encontra esse balance, né? Ela tá ali entre o trabalho, é, uma relação amorosa, né? E uma perspectiva de construir um futuro diferente, né? E ela se dedica um pouco de tempo para cada uma dessas coisas, assim, né? Então acho que e a relação familiar e como é que ela vai convencer a mãe e a irmã um pouco de que ela tem a competência para poder levar a empresa adiante, assim, né? A Júlia, acho que ela é um exemplo para nós, assim, de como é que nós mulheres podemos encontrar esse balanço, né? Nós seres humanos também, né? Que não acho que são uma questão de ser mulher, mas claramente a gente sabe que a mulher tem uma sobrecarga um pouco maior por todo esse tema cultural, né? Até o próprio livro trata disso, né, Ana? Ela traz muito os lugares, as expectativas das mulheres nas diferentes sociedades, nas diferentes culturas, independentemente do continente que você está, né? Porque nos Uhum. três continentes ela vai trazer um pouco essa perspectiva, né? E a Júlia tem isso, né? Uma mulher jovem, uma mulher que passou a vida inteira dentro do negócio do pai, foi criada nesse contexto, numa região da Itália bastante machista ainda, né? Ou seja, muito familiar, muito tradicional, muito machista. O valor da mulher está em ter filhos, em casar, né? Em trabalhar também, mas trabalhar desde esse lugar que a Ana estava comentando, né? De como é que eu produzo, mas não necessariamente de eu lidero, né? Eu não estou aí como na liderança. Então, ela é uma mulher empreendedora, né? Que com a ajuda aí do namorado tem uma ideia, fala, putz, eu posso salvar esse negócio se eu fizer as coisas direito. Então, ela põe, começa a investigar e a buscar como é que ela pode fazer negócio, né? Com o Oriente para trazer esse cabelo, principalmente vem, né? Da Índia e dos países asiáticos. Então, como é que ela traz esse cabelo? Ela conhece muito bem a técnica de tratamento desse cabelo, então, a especialidade dela, ela não estudou, ela não foi na universidade, mas a especialidade dela é trabalhar cabelos e fazer um tratamento, né, para poder fazer as perucas. E claramente a gente vai começando a ligar, né? A gente sabe que deu certo o empreendimento dela, porque a peruca que ela faz na Itália chega para Sara,
que é a nossa primeira personagem, que está com câncer de mama e começa a cair o cabelo, né? E a Sarah, algo interessante de contar aqui, né, Ana, talvez, é que a Sarah, ela sai desse lugar de, primeiro, de perder minha identidade, né? E segundo, de esconder quem ela era, a um lugar de esperança, né? De eu posso sair dessa situação, eu posso mudar as coisas, quando ela resolve ir até a loja especializada em fazer perucas para mulheres que estão fazendo tratamento de alguma doença, principalmente o câncer, e ela resolve colocar a peruca, e a senhora que vende a peruca para ela fala e explica que essa peruca vem da Itália. Então aí a gente sabe que a história da Júlia deu certo, né, e que a Júlia conseguiu levar o negócio adiante. Mas é a única das três personagens que a gente sabe o final, né? Mas aí vamos falar um pouquinho da Smith antes da gente contar o final do livro, porque senão a gente perde um pouco a perspectiva da terceira personagem, né, Ana? Claro, até porque, né, nosso objetivo aqui é trançar, né, essa história, assim, que a autora traz, assim, com tanta maestria, né. Então, a Smita, né, ela tem, assim, é, uma força vital muito grande, então, ela é uma Dalit, né, se chama lá na Índia, assim, é uma intocável. O que significa isso, né? Ela é considerada nem um ser humano, ela é, né, quase, enfim, né, uma pessoa muito baixa, tanto que a função dela é catar cocô, né? Então ela limpa as latrinas, né, das casas, né? Então essa é a função dela. E o marido, né, tem a função que também é um Dalit, né, um intocável, tem a função de caçar ratos nas lavouras, enfim, né. E os ratos acabam sendo também, né, consumido por eles, né, a carne que eles consomem. Então, é algo assim muito degradante para um ser humano. Então, por isso que eles são chamados de intocáveis. É como se eles se sentem nesse lugar é onde eles foram colocados, onde eles pertencem, aonde eles precisam passar a vida, eles precisam passar por essa vida nesse momento, para numa próxima encarnação ter o direito de uma vida melhor. Então ele tem uma questão de aceitação muito grande dos Dalits, que são os intocáveis, que estão, né, nesse espaço de intocáveis. Então, a, a, a Smita, ela, a partir da filha, né? Eu acho que se fosse só por ela, ela aceitaria essa condição, mas ela olha para a filha, ela diz não, né? A minha filha, eu não quero que viva a vida que eu vivo, né? Eu quero algo melhor para minha filha. Então ela começa todo um processo de possibilidades. Ela acaba pegando um dinheiro, né, que eles juntam com muito sacrifício para pagar um professor para ela poder fazer parte de uma escola. Ela vai para a escola, né, a filha da Smita, e no primeiro dia de aula o professor manda ela varrer o chão. Ela, por mais que ela está pagando, ainda ela é vista como uma intocável, como um ser humano que não tem o direito de educação. A filha da Smita, ela se nega, então aí é um, né, um primeiro rompimento de padrão, né? Ela se nega a varrer, ela se coloca e diz, não, eu tô aqui para aprender, né? Eu não tô aqui, a minha mãe pagou para mim aprender. E o professor entende isso como, né, uma falta de respeito, manda de volta a filha para casa, e aí a Smita se vê assim, sem outra alternativa que não a fuga, né? Então ela faz todo um planejamento, né, para fugir, uma bicicleta, né? É um momento muito angustiante da história, porque o marido tenta ir atrás, e aí, né, tem a Índia é um lugar onde uma mulher sozinha é vista como muito vulnerável, né? Ela pode ser atacada, ela pode ser pedrejada, ela pode ser julgada, né? O que vão pensar da minha esposa estar sozinha numa estrada com a minha filha? Então tem toda uma cultura muito pesada. Então é uma fuga assim muito tensa, ela tem muito pouco alimento, aquele alimento termina e ela chega num templo, né, onde elas precisam subir uma escadaria, assim, então
ela recebe algumas ajudas e a única forma que ela encontra de receber algum valor para poder seguir viagem, porque ela tem todo um, né, um roteiro para ela chegar na casa da família dela, é vender dos cabelos dela, que para a Índia, para a mulher, é algo muito precioso. Então ela corta, né, os cabelos, enfim, neste templo e oferece os cabelos, né, para os deuses, enfim, os cabelos são depositados de muitas mulheres que chegam lá para fazer esse sacrifício, enfim, né? E a história da Smita termina aí, né? Thaís, que é o que tu fala. Então a gente, né, tem, né, uma certa esperança que a Smita conseguiu romper vários padrões, principalmente, né, a audácia dela de mandar a filha para a escola, a audácia dela de fugir do marido, né, de querer por conta própria uma nova vida para ela, mas a gente não sabe se ela chega na casa dos pais, se ela consegue, né, esse espaço, se a filha dela consegue um espaço de educação. A gente até discutiu muito isso, né? Que faltou essa esperança, faltou um pouco mais de história da Smith para a gente entender se o quanto valeu a pena. E eu até trouxe assim, né? Independente do que acontecesse com a Smith, e eu não acho que a vida dela foi fácil depois, né, de sair do templo, de chegar na família. Acho que a família também iria julgar ela, talvez até ia mandar ela de volta, porque é o que o que acontece lá na Índia, né? A família, na verdade, quando a mulher casa, ela não pertence mais àquela família, né? Ela pertence à família do marido. Então, a família da mulher, ela não tem mais responsabilidade ou ligação com a mulher. É uma coisa muito triste, assim, uma desconexão. E então a gente não sabe. Então a gente tem uma esperança, assim, que pelo menos ela mostrou, né, para a filha dela a possibilidade de romper padrões e de ela poder acreditar. Que ela pode sim, construir ou fazer algo de diferente do que aquilo que se acreditava ser a vida dela, né? O que é posto para aquela vida. Então a Smita também nos traz essa angústia, assim como a Sara, né? A gente não sabe se a Sara ela morreu ou não do câncer, né? Assim como a gente não sabe da Smita. Mas é lindo como a autora trança essa trança, porque até a gente comentou, as três elas não se conhecem e elas não sabem dessa conexão. Elas não sabem o quanto, né, uma uniu a outra, né, para fazer essa trança. E isso é a nossa vida também, né, Thaís? O quanto a gente faz, né, que a gente não tem nem noção do impacto que a gente gera e que pode ser lá no outro continente. Então, o quanto também a gente pode estar mais consciente daquilo tudo que a gente faz para que a gente possa fazer, né, coisas melhores, positivas, para impactar de uma forma positiva o outro, né, que pode ser inclusive do outro lado do mundo, assim. Então, para mim, a autora traz essa narrativa, essa mensagem, né, das conexões do ser humano, né, o quanto a necessidade de uma e da outra, relacionada com a capacidade e habilidade da outra, pode fazer com que as coisas possam acontecer. Mas queria te escutar, né? Me conta assim, qual foi a tua percepção da Smith, Thaís? Sim, Ana. Mas é isso mesmo que você está falando, né? Eu acho que um pouco, para mim, bonito da história da Smita, para mim, é chocante um pouco a realidade de um outro país, uma outra cultura, que justifica muito, né, a questão das castas, e é um sistema que existe faz mais de 5 mil anos, né? A gente pode falar que tem a mesma quantidade de tempo que as múmias do Egito, né? Se a gente for pensar assim, é uma história muitíssimo mais longa que a nossa história mesmo, né, da sociedade ocidental. Se a gente for pensar, a gente, né, tem o calendário de 2026, né? A gente está falando de 5 mil anos. Então é uma maneira, né, através da cultura, da religião, de como a gente justifica os lugares que ocupam, né, as diferentes pessoas na sociedade. O lugar da mulher está muito marcado também dentro das castas por aí, né, e um pouco, a gente conversou muito também no Clube do Livro, um pouco de
o medo, né? De qual era o medo que a Smita tinha finalmente de sair correndo, de fugir, de todo o risco que isso implicava, que você já comentou, né? Do que ela poderia enfrentar as consequências. A gente não sabe realmente o que acontece com ela, né? Mas a hora que ela, a metáfora muito bonita do final da história da Smita é quando a autora, né, associa que ao não ter mais o cabelo, aquele peso, né, daquela identidade, daquele lugar imposto para ela na sociedade, daquele papel, né, você só pode ser a esposa de fulano e a catadora de cocô, a recolhedora de cocô, seus filhos não vão ser mais que isso, a sua família não pode ser mais que isso, né, como aquele peso de tudo isso que ela trazia com ela, ela deixa ali naquele cabelo, né, então como algo que é tão importante para a cultura da mulher naquele lugar, que pode representar um peso. Por outro lado, né, quando chega lá na Sara, na peruca, pode representar uma esperança, né, ou uma identidade diferente, né? Então, para Sara, aquele cabelo que ela recebe em forma de peruca representa uma nova vida, uma nova identidade. Né? Que tem um pouco a ver também se a gente for associar com a história da Smita, né? Porque ela deixa ali o cabelo, ela deixa uma identidade que assumir outra, né? Ela quer Uhum. deixar de ser a Dalit catadora de cocô e quer ser outra coisa, né? Uhum. E aí o que você falou para mim é muito bonito, que é assim, uma parte que eu achei muito linda da história da Smita, né? Quando ela tem a conversa com a filha, né? Porque primeiro quando a filha volta da escola, a primeira coisa que ela faz é agredir a filha, né? Porque ela fala: "Por que que você está aqui? Você não está na escola estudando? O que que você fez?", né? Porque a culpa sempre é, né, desse ser humano. Né? Não é o outro, né, que pode haver feito algo que me fez reagir, né? A culpa é sua, né? Principalmente se você é mulher nesse tipo de sociedade, a culpa é sua. Né? Então, a menina chega, né? O professor bateu nela, obviamente, porque ela não quis ocupar o lugar que ele determinou para ela. Ela fala: "Não, esse não é o meu lugar. Eu vim aqui para aprender, não vim aqui para varrer." A mãe, né, bate nela porque não sabe que não entende, ela não tem outra resposta emocional também, né? E aí nesse momento que a menina fala para ela que o professor bateu nela porque ela não quis ocupar esse lugar, eu acho que aí, Ana, onde ela tem aquele momento de onde ela tira forças para fazer a mudança, né? Que até aquele momento ela vinha conformada com a vida, com o marido, com a Uhum. situação, ela vinha se questionando, mas não tinha ainda uma ação, né, específica. A ação que ela pensava que ela podia fazer era através da conversa, né, Ana? A gente Uhum. fala muito isso aqui também, né? De abrir conversas, de abrir esses espaços. Mas a gente também se depara muitas vezes com situações e com sociedades onde a conversa está tão fechada, Uhum. né, que a única resposta que existe é a fuga, é a violência, é a mudança de identidade, né? O quanto isso é difícil. Acho que a autora traz muito. É um livro muito bacana porque a gente consegue conversar sobre muitas coisas e um nível de profundidade também muito grande, né, Ana? Mas acho que isso que você falou, assim, talvez para mim fica um pouco de fechamento, né? O quanto aquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia, a gente não precisa ir tão longe, né? Talvez a gente não saiba hoje como aquilo que a gente faz afeta uma pessoa que está lá na Índia, talvez, né? Como no caso da Smita, mas pensando no nosso dia a dia, né, nas conversas que a gente abre com as pessoas que estão próximas, a forma como a gente educa nossos filhos, as conversas que a gente tem com os nossos companheiros e companheiras, né? Quando eu digo, venga, compartilhamos as tarefas, né? Cuidamos dos filhos em conjunto, eduquemos os filhos em comum, né? Quando a gente faz isso, a gente está tendo um impacto não só, né, na minha vida e na vida daquele casal, mas também na maneira como os nossos filhos estão enxergando, a maneira como a gente constrói, né, um lugar diferente, né? Uhum. Então, acho que isso faz também toda a diferença, né? A maneira como a gente, às vezes, não se comunica diretamente, mas as coisas que a gente faz se comunicam de maneira indireta para a construção, né, de um novo lugar dessas pessoas na sociedade. Né? Então, a Smita não tinha que dizer ali para a filha dela: você não precisa ser a catadora de cocô. Né? Quando ela coloca a menina na escola, ela está dando uma outra maneira de dizer para essa menina isso. Quando ela foge com a menina, ela está dando uma outra visão de mundo para essa menina. Né? Então, acho que isso é algo que eu levo assim um pouco desse livro, dessa conversa. E assim, independente, né, do continente, isso existe, independente do continente, né? Claro, né, devido às proporções, assim, a Índia é um lugar que choca mais, tem a Índia é um mundo à parte, né, Thaís? Tem lugares que já são bem mais liberais, onde a mulher tem mais espaço, sim, né? Mas tem outros lugares que são muito mais fechados, assim. Então é um mundo à parte. Assim como o nosso Brasil também, que tem muitos lugares que são super fechados, super preconceituosos e outros mais abertos. Então é só a gente, né?
dar uma espiada que a gente também nega, né? A nossa cultura do Brasil aqui, a gente também nega. Às vezes, a gente às vezes vive numa bolha e não tem noção também que tem muitos outros lugares dentro do Brasil que também, né, a mulher ainda é muito submissa e muito subjugada, né? Então, acho que a autora também traz isso, independente disso. E para mim ficou isso, né? As três rompendo padrões, rompendo. é, tomando decisões a partir daquilo que para elas fazem sentido. Então, mostra uma vida, né, ainda seguindo padrões cegamente, né, uma intenção uma expectativa externa que elas continuem seguindo esse padrão, mas elas vão lá e diz não, né, eu não quero essa vida para mim, eu quero uma outra vida. E independente do continente, independente da história, independente de ser rico ou de ser pobre. Então, acho que a autora traz isso, né? Ela traz uma diversidade nas histórias que coloca todos, né, no mesmo lugar e com as mesmas possibilidades de estar nesse lugar, de viver, né, um padrão e poder quebrar esse padrão, poder estar se dando conta que eu posso fazer melhor, né? Então, para mim, assim, isso ficou muito forte, assim, na autora, assim, e a forma brilhante como ela, né, trançou. Agradecer demais o nosso Clube do Livro, né? Se nós hoje estamos falando tudo que a gente está falando, é porque toda a comunidade enriqueceu a nossa narrativa aqui, né, Thaís? Então, a gente sempre faz, depois das nossas reuniões, depois que a gente fecha o Clube do Livro, para a gente poder estar também representando o nosso clube aqui na nossa conversa. Então, se você gostou desse bate-papo, gostou dessa conversa, nos sigam no Instagram, arroba Mulheres de Alto Voo. Temos também o nosso Spotify aqui, então vai lá e nos siga. Temos a nossa página na internet, com o nosso blog que está incrível, né? É, daqui uma semana nós vamos estar lançando o nosso curso, né, que é o nosso Map Life, para apoiar e acompanhar as mulheres nessa jornada de autoconhecimento, de tomada de decisão, de encontrar esse equilíbrio que a gente tanto fala aqui nas nossas conversas. Então, não deixe de nos acompanhar. O nosso Clube do Livro também está super ativo. A cada mês a gente escolhe um novo título para que vocês possam estar nos acompanhando. É a comunidade que escolhe, então é super inclusivo, faz parte então do nosso jeito de acompanhar o feminino aqui na comunidade. Então, todos esses links tu encontra lá no nosso Instagram, Mulheres de Alto Voo, o link da bio para que você possa nos acompanhar. Então, até a próxima conversa. Até o próximo podcast.